E de repente veio a pergunta suprema. Me diga aí, meu senhor, que fala tanto do envelhecimento, viver tanto para quê, se é que a vida tem algum sentido? Depende, meu amigo, do sentido que lhe dê. Sentido a vida tem tanto para cada um que lhe peça. E cada um negocia com ela o que dela espera. Mas negociar, meu amigo, é segredo da política. E só faz política quem fala. Quem fala, sente e convence. E a vida é tinhosa, meu amigo, sabe de tudo e tem de tudo para dar. É um mar imenso de oportunidades e riquezas. E tanto que a gente nova, sem pensar direito no que realmente quer e precisa, vai pegando o que encontra pela frente, achando que é esperto e sabe viver. Mas o tempo vai passando e o aprender a falar começa a fazer sentido, pois o cansaço do tempo e do uso da vida vai fazendo o viver mais pesado. E se o sujeito não calculou direito o seu tempo e de tudo que pegou da vida, o saber e o ter das coisas escolhidas, começa a fazer a vida ao contrário. E é chegada a hora que lhes falo sempre, o envelhecimento chegou trazendo o que na bagagem? E é este o melhor momento dos tempos vividos. Sentar a seu lado e falar com ela do melhor jeito aprendido, pedindo que lhe ensine o que tem de melhor na vida. Que lhe seja leve e suave e que dure o mais do tempo que possa. E ela lhe mostrará os seus entes queridos, cheio de afetos e emoções vívidas vividas, e lhe ensinará a contar histórias de vida. Vamos conversar um pouco? Olá, minha gente. Mais uma vez aqui com vocês nesta terça-feira, eu, Dácio Vilar, coordenador do projeto CEF, o Centro de Estudos e Formação para o Envelhecimento, conversando mais um pouquinho sobre as ideias para o novo envelhecimento, as ideias para a longevidade. E a vida, muitas vezes, parece para as pessoas que não estão atentas para o tempo que vai viver, parece ser assim, um mar de oportunidades, cheio de encantos e riquezas, né? E nós vamos pegando da vida o que aparece pela frente. Ela tem tudo, ela nos oferece tudo, ela tem tudo para dar, ela tem muita coisa e é uma mãe boa, não nos nega do que ela tem, né? E nós, às vezes, vamos carregando a nossa vida com um peso de escolhas feitas, de coisas não realizadas, porque deixa para lá, não vai fazer falta. Mas tudo isso que a gente fez escolhas antes começa a fazer um peso, começa a ter um peso no momento em que a gente dobra aquela esquina da vitalidade, né? A vitalidade que vinha crescendo, viva, a clareza das coisas que a gente pensava ter, começa com o físico perder um pouco de impulso, de embalo, né? E a gente segue ainda fazendo escolhas. Bem, essas escolhas vão ficando na bagagem. E conforme o tempo passa, conforme a gente entra na envelhecência, né? Tanto os envelhecentes, depois para os envelhecidos,
E mais adiante ainda, para os longevos, né, a gente vai sentindo o peso do que está carregando. Escolhas feitas, responsabilidades assumidas, porque, embora a vida nos dá todas as possibilidades, ela diz: olha, você colocou pessoas na sua vida, você fez escolhas e agora você não pode renunciar a contratos, né, lavrados lá atrás, dizer simplesmente: eu não quero mais. Não, não é assim. A vida tem uma continuidade, tem uma sequência. Você não faz um corte e joga lá para frente. Não. Você segue no mesmo ritmo, no mesmo embalo e pelos mesmos caminhos escolhidos. É chegada uma hora que a gente percebe que a vida ficou pesada. Muitas das coisas que escolhemos são compromissos realmente assumidos, são compromissos que nós temos que realmente cumprir, né? Mas outras foram desejos, foram sonhos, foram coisas que a gente imaginou poder fazer um dia e botou na bagagem, está pesando ali, né? A gente imaginou poder fazer um dia uma grande viagem, escrever um livro, criar uma obra, fazer um filme, um documentário, né? A gente tem muita coisa que a gente vem fazendo. Desde que nós não tenhamos assumido compromissos, isso está lá ainda e pode ser retirado desde que nós convençamos aquele sujeito que fez a escolha, que somos nós mesmos, né? Então, nós devemos chegar um tempo, um momento da vida em que nós precisamos fazer renúncias, nós precisamos fazer novas escolhas. E a vida está lá, ela continua. Você não foi embora ainda, você está aí. E ela está ali. Ela continua olhando para você com o mesmo potencial de oportunidades e escolhas. E agora é hora de fazer escolhas mais claras. É hora de você ser um pouco mais minimalista, escolher coisas mais leves, né? Negociar com ela uma vida mais leve e que dure o maior tempo que possa, sem sofrimento. O sofrimento é a carga que nós levamos. Nessa carga, nós assumimos algumas coisas que não fizemos e que carregamos as culpas. Alguns até carregam remorsos, né, de não ter feito a coisa certa na hora certa, de ter perdido pessoas, de ter perdido condições, de ter perdido oportunidades. Mas a vida não acabou e está aí. Ela está esperando seus novos pedidos. Ela está esperando que você olhe para ela com aquele ar de amizade. E essa é a hora de nós termos muito cuidado com os pedidos que fazemos. É hora de nós darmos mais para a vida do que nós pedimos dela. É hora de cuidar daquela estrutura com a qual nós estamos caminhando dentro da vida. A estrutura física, a estrutura mental, a estrutura espiritual, para quem tem ideias voltadas para isso. É uma hora de nos tornarmos bem mais minimalistas, porque nós vamos continuar vivos pelo tempo que ela permitir, usando os recursos que ela nos dá. Nós não vamos parar de usar recursos da vida, mas muitas vezes nós não vamos conseguir carregar aquilo que pegamos. Então é uma hora de nós pensarmos bem nos nossos próprios recursos e limitações. Eu tenho que olhar para as minhas limitações, reconhecê-las
Não vou ficar preocupado, não vou ficar pensando que fui eu o culpado daquelas limitações. Não é hora disso. É hora de reconhecer as limitações que aconteceram. Por exemplo, se eu fumei, é lógico que eu estou carregando o peso de um pulmão sacrificado. Muito sacrificado, porque o cigarro nunca mais sai dali de dentro. Ele já causou estragos, né? Mas é hora de parar de fazer algumas coisas que continuarão a nos debilitar, a nos trazer limitações. Agora é a hora principal de olhar para os nossos recursos. É olhar para dentro da minha cabeça e ver o que ela tem para dar. E usar essa cabeça, usar essa mente, usar esse cérebro, usar esse sistema nervoso capaz de captar até do espaço as energias necessárias para repor e rever a minha debilidade, rever o meu potencial. Então, precisamos conversar muito sobre isso. Porque se eu começar a eliminar limitações e começar a valorizar o meu potencial, valorizar o meu recurso, pode ser até que eu conquiste um certo rejuvenescimento. E eu só posso olhar para a longevidade, porque a longevidade não é nada mais, nada menos que a vida está testando comigo, com o meu corpo, com a minha mente, com a minha estrutura, com a minha sociabilidade. Está testando comigo a minha capacidade de viver. A longevidade é o único pedido que a vida fez para você. Eu te aguento aí onde você está. Agora, use o seu potencial. Use aquilo que você tem, que você sabe, que você vê. Use aquilo que tem, que você conquistou com esse tempo todo que eu dei para você. Minha gente, é muito bom estar aqui com vocês. É muito bom falar mais um pouco. Mas, mais do que falar, eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir vocês, ouvir as suas dúvidas, ouvir as suas ideias, ouvir a contraposição de ideias. Afinal de contas, nós falamos lá no nosso poema que a vida é a arte de negociar, e negociar é a arte da política, e a política só faz quem fala, sente e convence. Eu preciso ser convencido de muita coisa. Eu tenho muitas limitações e poucos recursos. Eu estou trazendo aqui para vocês um pouquinho dos meus recursos e muito da minha limitação. Mas nós precisamos trocar isso, trocar as suas limitações e os meus recursos e colocar isso num patamar que nos faça encarar a longevidade com segurança e não com aquele medo do envelhecimento. Eu sei que muita gente tem medo de envelhecer, porque lá na frente no envelhecimento tem a hora da parada, assim como a máquina toda vai parar de funcionar, algumas partes dela podem parar antes. Vamos conversar sobre isso? Até a próxima terça-feira. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Grande abraço.